Ora, muito bem. A partir de agora estamos com 45 minutos à Benfica e vamos continuar a falar daquilo que temos vindo a falar ao longo destas semanas de assuntos relacionados com o Sport Lisboa e Benfica. Para este dia, para este programa, vamos falar da derrota do Benfica em casa frente aos novos campeões nacionais, o Futebol Clube do Porto. Houve derrota na Luz, golo marcado já depois do minuto 90 por Zaidu. O Benfica perdeu por 1-0 no Estádio da Luz no passado sábado. Vamos falar sobre este jogo. Vamos também dar uma espreitadela naquilo que foram algumas das declarações pós-jogo de uma das pessoas que pertence ainda à equipa ao staff diretivo do Sport Lisboa e Benfica, neste caso o Rui Pedro Brás, em que ele falou diretamente sobre a arbitragem e também sobre a forma de como o Benfica vai passar a atuar daqui para a frente, se bem que esta temporada, se calhar, como eles próprios admitem, já vai um bocadinho tarde, mas já lá vamos. Olhando para aquilo que foi o jogo entre Benfica e Porto no Estádio da Luz no passado sábado, o Benfica foi a jogo com um 11 em parte esperado, em parte inesperado, tendo em conta que Diogo Gonçalves e Everton foram baixos de última hora para esta partida. O Benfica já não podia contar com Rafa nem com Lucas Veríssimo, e aliás, já não vai poder, ao que tudo indica, já não vai poder contar com Rafa para o último jogo na próxima sexta-feira. Já saíram os horários dos últimos jogos e o Benfica vai jogar na sexta-feira frente ao Passos de Ferreira na Mata Real. O Benfica, frente ao Porto, foi com Odisseias, Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo. Meio campo com Tarapte, Weigl. À esquerda, Gil Dias. À direita, Lázaro. Na frente, Gonçalo Ramos e Darwin Núñez. Isto, na verdade, não foi bem Gil Dias à esquerda e Valentino Lázaro à direita, foi mais ao contrário, porque o técnico Nelson Veríssimo decidiu colocar os jogadores com, portanto, os pés contrários. Gil Dias esquerdino jogou pela direita, Lázaro destro jogou pela esquerda. Começando este programa, começo já por dar as boas-vindas ao Nuno Queimado e ao Pedro Batista Bastos. Vou começar primeiro pelo Pedro e perguntar-te qual é que é a tua opinião depois da derrota na Luz do Benfica por 1-0. Olá, boa noite Francisco, boa noite Nuno, boa noite a todos. A derrota causou-nos um enorme amargo de boca. Dias e horas antes do jogo estávamos com a esperança de que o Benfica iria fazer um excelente jogo, salvar a sua honra, deixar tudo em campo e vencer o Futebol Clube do Porto. Esperávamos uma outra abordagem ao jogo, não contávamos com as baixas de última hora, e aconteceu aquilo que foi visto, falado e discutido desde sábado até hoje. Ou seja, um golo mal anulado, dizem haver um fora de jogo que, na minha opinião, não existe fora de jogo, da parte de Darwin, e um golo de Zaidu já nos descontos, em que a equipa do Benfica é muito mal batida. Quanto ao jogo em si, há um determinado momento em que se percebe o desamparo, a falta de ideias, a falta de soluções de banco e a falta de garra que o Benfica estava a ter naquele campo quando estamos a jogar com Darwin, Seferovic e Yaremchuk lá na frente. Uma solução totalmente impensada e que não resultou. Verificámos um Porto também com muito medo do Benfica,
mas um Porto também que se retraiu, não fez muito, e depois aconteceu, conforme vos disse, aquele gol mal anulado a Darwin, a frame publicada, portanto, a fotografia publicada que justifica, ou que tenta justificar, a invalidação do golo pelos famosos 2 centímetros de Darwin. O frame, repito, está mal selecionado, porque a bola já está fora do pé do jogador que faz o passe. E dizem as regras do offside, ou do fora de jogo, que para assinalarmos o fora de jogo dentro deste género de casos, tem que ser o último contacto da bola no pé do jogador que faz o passe. Não é quando a bola está no ar. É o último momento do contacto. O que é que isto significa? Que se a bola já está no ar e que já vai com mais de 2 centímetros, por maioria de razão, no momento do último contacto da bola no pé do jogador que faz o passe, naquele momento Darwin estava 2 ou mais centímetros recuados e, por consequência, não existia fora de jogo. Esta é a primeira situação. Segunda situação é o golo, no qual, mais uma vez, falámos aqui, há uma série de programas para cá, vemos de novo um jogador que não tem lugar na equipa, que deveria estar a fazer a marcação ao homem, ao caso Tarapte, que deveria ter acompanhado Zaidu no lance da jogada e que ficou parado a desacompanhar a equipa. Portanto, quando vemos quem acompanha em corrida os jogadores do Porto são João Mário e Darwin, está tudo dito quanto ao desacerto desta equipa e àquilo que foi este triste jogo para os benfiquistas. Nuno, a palavra é tua, portanto a bola está toda do teu lado. Boa noite ao Pedro, boa noite Francisco. Efetivamente não foi o resultado que pretendíamos, ainda assim vi mais Benfica do que aquilo que estava à espera, penso eu, por retração do Futebol Clube do Porto do que por qualquer outra coisa. Aliás, a partir do momento em que o árbitro apitou para o início do jogo, o tempo estava a contar a favor do Futebol Clube do Porto. E se bem te lembras, Francisco, quando eu disse que na semana passada que era o tipo de jogo que não era favorável ao Benfica, ou seja, para o Porto o jogo estava bom conforme estava, o Benfica é que teria que, dentro daquilo que lhe era possível, evitar que a vitória do Porto se consumasse ou concretizar do campeonato se concretizasse na nossa casa, ou seja, o Benfica teria que tomar a iniciativa e é sempre aí que o Benfica tem estado durante este ano todo menos confortável. Eu sou sincero, se no início do ano me dissessem que o Benfica acabaria a jogar no Estádio da Luz contra o Porto com Gilberto, Gil Dias, Lázaro, Tarapte a titulares, eu teria alguma dificuldade em perceber qual era o rumo que a coisa estava a tomar. Sou sincero, apesar de todas essas mexidas, o Benfica não faz um mau jogo, não posso dizer que tenha feito um mau jogo, mas efetivamente foi batido digamos que pela sagacidade do Porto quando sentiu que o Benfica estava quase em desespero de causa a tentar a vitória, seria o momento ideal e foi. O Zaidu, apesar de não ser um primor de jogador, é um jogador extremamente rápido, aproveitou bem o lance. Relativamente relativamente ao lance do fora de jogo, vejam os frames que quiserem ou analisem o lance da maneira que entenderem.
a verdade é que o resultado acabou sempre por ser o mesmo. Num lance, vamos lhe chamar pelo menos discutível, decidiu-se a favor do Porto. Não há que ter muitas dúvidas relativamente à decisão e ao julgamento dos lances. Enfim, ver frame a frame, mais para a frente, mais para trás, o resultado seria muito esse, e quando foi o golo, eu sou sincero, eu fiquei, não festejei, e aguardei, porque já estou habituado este ano a que todos os golos do Benfica são escrutinados, até ao ínfimo pormenor. E tínhamos tido um caso curioso com o Liverpool, em todos os 5 ou 6 golos que marcámos foram escrutinados, e conseguiu-se anular metade deles, por assim dizer. No Campeonato Nacional isso também sucedeu. Não vejo qualquer problema em que os lances do Benfica sejam todos escrutinados, não tenho qualquer problema com isso. Tenho um problema que sejam só os lances do Benfica que sejam sempre escrutinados de princípio ao fim. Isso sim, deixa-me um pouco receoso das vontades que assistem a esse julgamento. Bom, e pegando nisso que estavas a dizer em relação ao VAR, uma das coisas, aliás, vou já dizer, não estava previsto pôr isto, mas eu vou colocar no ar. Vamos ouvir um pequeno trecho, e depois já ponho os outros dois, da intervenção de Rui Pedro Brás na BTV, depois do jogo entre o Benfica e o Porto, que deu vitória ao Porto. Na última vez que eu falei acerca deste... Não é este. Este é o seguinte. Mais um jogo que acaba por ser um pouco o reflexo daquilo que tem sido a temporada, com o Sport Lisboa e Benfica sistematicamente a ter razões de queixa, eu diria que mais do que da arbitragem, da videoarbitragem. Quem me conhece e quem acompanha a minha opinião acerca desta matéria sabe que ela não mudou, pelo contrário, eu tento defender ao máximo os homens que fazem o seu trabalho dentro do campo, mas depois, por mais sérios que tentem ser, por mais competentes que possam eventualmente ser, e hoje foram no lance do golo, porque a equipe técnica liderada por Luís Godinho, com o Rui Teixeira e Walter Rufo como árbitros assistentes e com o Tiago Martins como quarto árbitro, validaram aquilo que tem de ser um golo validado, porque é um golo legal. E depois foram traídos pelo seu colega de profissão, João Pinheiro, no VAR, que decidiu anular aquilo que não podia de maneira nenhuma ser anulado. Isto pode parecer, ok, é por este lance que o Benfica chega ao final da época em terceiro lugar no campeonato. Claro que não. O Benfica, ao longo da temporada, cometeu erros. Nós sabemos que temos de olhar para dentro, temos de olhar primeiro para dentro, corrigir aqueles que são os nossos erros, para podermos voltar a lutar por aquele que é o verdadeiro lugar do Sport Lisboa e Benfica, que é o primeiro lugar, o lugar de topo naquilo que é a classificação do futebol português. Mas se, a par desses erros que nós cometemos e que todos os clubes cometem, houver sistematicamente erros externos de terceiros a prejudicar o Benfica, então tudo fica muito mais difícil. E aquilo que vimos hoje foi um reflexo daquilo que tem sido toda a temporada. Foram inúmeros os lances em que, inclusive, os homens que estão a fazer o seu trabalho no relevado tomam decisões corretas e depois são traídos pelos seus colegas de profissão no conforto de uma régie na Federação Portuguesa de Futebol, na cidade do futebol, com direito a repetições, super slow motion, inúmeros ecrãs, multiscreen, têm tudo ao seu dispor, estão ali no conforto das suas poltronas, com ar-condicionado, e esses erros eu já não consigo defender. Esses erros eu não consigo defender porque eu não consigo entender, e o que eu não entendo eu não posso defender. Todos nós sabemos como é que funciona o VAR, todos nós. Os senhores que fazem parte do Conselho de Arbitragem, que fazem parte da Federação Portuguesa de Futebol, que fazem parte das equipes de arbitragem propriamente ditas, não conhecem melhor o protocolo do que nós. Não conhecem melhor o que está escrito nas regras e nas recomendações do IFAB do que nós. Nós sabemos o que é que está lá. E nós sabemos que o momento da escolha do frame e o momento da colocação da linha são decisivos para este tipo de decisões. E depois disto, Nuno,
que mais há a dizer? Neste caso, falou-se, ou neste caso o Rui Pedro Brás, falou aqui de duas coisas que me parecem importantes. Uma delas a criticar o VAR, outra também a dizer que o Benfica está onde está, neste caso do terceiro lugar, e a muitos pontos do primeiro classificado, devido também a erros próprios. Essa parte relativamente aos erros próprios são óbvios. São óbvios. E já não vêm desta época, já vêm da época anterior. Relativamente às considerações de Rui Pedro Brás, a arbitragem, aquilo que fica para mim enquanto sócio do Benfica é o silêncio da direção e das pessoas que acompanham a direção até à penúltima jornada do campeonato. Para agora se fazerem ouvir quando o campeonato está decidido e temos um jogo por fazer. É tardia, demasiado tardia. Aliás, aquilo que se pede às pessoas que dirigem o clube é que o defendam intransigentemente e essa defesa deve ser feita ao primeiro erro. Para quê? Para evitar acumular de situações e quando a gente se faz de morto, o normal é que depois nos passem por cima ou nos atropelem. Se quem mais sofre ou quem mais é lesado com as ações faz figura de corpo presente, o mais normal é que as situações se venham a repetir. Eu já o disse aqui em programas anteriores, eu continuo a achar que a direção do Sport Lisboa e Benfica deveria, através se calhar de Rui Pedro Brás, porque é a pessoa escolhida para a comunicação, de fazer questão de, em todas as intervenções a que tivesse direito, exigir a demissão da Liga Portuguesa de Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol e de outras ligas a quem compete o dirigismo de modalidades em Portugal. Tem que se fazer ouvir e tem que marcar a sua posição de que o Benfica não quer compactuar com esta direção que a coisa está a levar. Estamos a cair nos anos 90 de uma forma indelével, dá-me a sensação. A coisa já é feita de uma forma muito evidente e sem que ninguém faça muito barulho. Chegámos ao cúmulo de ter agora um ex-presidente do Sporting a dizer que acha que o Benfica tem razões de queixa. É normal. Ainda estavam na luta pelo título com o Porto. É normal que soissam essas vozes agora a dar-nos razão. Mas penso que o Rui Pedro Brás peca e o Benfica, a sua direção, pelo tardio levantamento do problema que deveria ter sido feito bem antes. E quando eu digo bem antes, como frisei, ao primeiro erro. Em relação à entrada, vamos dizer assim, tardia em cena, temos daqui a pouco um som relativo apenas a isso. Em relação a isto que acabámos de ouvir, Pedro, na tua opinião, em relação a esta primeira parte, vamos dizer assim, que dividimos em três, aliás, estávamos primeiro para dividir em duas, mas tendo em conta aquilo que o Nuno disse, eu achei por bem irmos, ou neste caso eu ir buscar aquele que tinha sido o início da intervenção do Rui Pedro Brás, em que se falou disto mesmo, da entrada, ou melhor, do VAR, e dizer que
as culpas do Benfica estar onde está não são únicas e exclusivamente do VAR ou das equipas de arbitragem, mas também muito por culpa de erros próprios, até porque o Benfica esta temporada, na maior parte dos pontos que perde, são todos em casa. Bom, uma coisa são as intervenções de Rui Pedro Braz e outra coisa é o seu momento. O momento é discutível, mas o conteúdo das intervenções, estou plenamente de acordo com aquilo que ele disse. Mas mais, ou acima de tudo, o que deve descansar, ou pelo menos o que nos deve deixar a nós de consciência tranquila, é que todas as pessoas fora da direção do Benfica falaram, alertaram, expuseram estes casos, durante meses falaram acerca destes casos, que eram autênticos roubos de igreja contra o Sporting de Lisboa e Benfica. Concordo com o Nuno relativamente à responsabilidade e aos pedidos de demissão de pessoas que estão há anos nas mesmas estruturas decisórias, que escolhem pessoas para, por exemplo, para o caso do VAR, sem que nós tenhamos a certeza da total qualidade das suas capacidades, dos critérios com que eles analisam, selecionam, julgam e apresentam as suas próprias decisões, ok? Sendo certo que eu interrogo-me se esse golo tivesse sido bem validado, qual teria sido o resultado no Estádio da Luz? Ou seja, se o Benfica tivesse marcado o primeiro golo como ele marcou, certeza que o resultado seria um outro completamente diferente. Aquilo que nós estaríamos a falar hoje seria um conteúdo completamente diferente. Portanto, a este nível, as declarações de Rui Pedro Braz têm toda a razão de ser e têm toda a razão de ser proferidas. Mas eu peço ainda mais. Eu peço para que os membros da direção do Sporting Lisboa e Benfica apresentem estes casos a todas as instâncias políticas do futebol, que deve também passar pela Secretaria de Estado de Desporto e pelos órgãos que tutelam a Federação Portuguesa de Futebol, que tutelam a Liga e tutelam o Conselho Disciplinar e o Conselho de Arbitragem. Porque aquilo que nós assistimos ao longo deste ano, independentemente ou não do mérito que o Futebol Clube do Porto tenha tido na conquista deste campeonato, aquilo que nós assistimos ao longo deste ano foi, de facto, uma série de casos e de circunstâncias que retiraram claramente, às claras, pelo menos 9 pontos ao Sporting de Lisboa e Benfica. Portanto, se eu tivessem retirado esses 9 pontos com roubos, com erros clamorosos de arbitragem, com essas situações todas, onde estaríamos nós neste momento? Por exemplo, nós falamos de Lázaro e um Porto com Zaidu. Então, um Futebol Clube do Porto a quem aconteceu aquilo que todos nós vimos no caso do jogo com o Sporting, e aquilo que aconteceu foi só meras multas, ligeiras punições e situações em que, por exemplo, o Sr. Pepe num outro país nunca teria disputado este jogo no Estádio da Luz. Nós estamos a falar de de estruturas e de instituições que se autorregulam a si próprias. Portanto, elas não têm por tendência que serem demasiadamente disciplinadoras ou punitivas para si próprias. Mas aquilo que aconteceu ao longo deste ano foi de tal modo injusto, tendencioso para o lado de um único clube que lhe estenderam a carpete para ele poder ser campeão, que o Benfica tem que ser muito mais proativo, junto de outros órgãos políticos do Estado, a levar a justiça das suas opiniões e a demonstrar aquilo a que foi nitidamente prejudicado ao longo destes mesmos anos, ao longo desta mesma época, perdão. E continuando nesta senda de... Ainda, se me permites, Francisco, ainda relativamente a esta observação que fez o Pedro,
é preciso não haver decor nenhum para depois daquilo que se passou no Estádio das Antas entre o Porto e o Sporting, para que basicamente nada tivesse acontecido. Eu penso que nenhum de nós acredita que se situação idêntica tivesse acontecido no campeonato inglês, o que é que não seria de multas e de interdições? E neste caso, não houve interdição, as multas são risíveis para aquilo que o futebol movimenta. Atenção, o Porto vendeu um jogador quase por 70 milhões de euros. Andam a pôr multas de 1000 e tal euros aos treinadores. É estar a gozar completamente com isto. Isto é tratar o adepto como se fosse um autêntico atrasado mental. Podem fazer o que quiserem, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ou seja, esta gente comporta-se de uma maneira em que são uns intocáveis. São uns intocáveis. Isto em Inglaterra teria os próprios castigos aos jogadores que se viram envolvidos em atos de violência e em expulsões. Uma pessoa chega a gargalhar com as decisões que são tomadas e o tempo que levam a ser tomadas. Como se uma agressão entre jogadores seja uma coisa que seja passível de grandes análises para se tomar uma decisão. É assim, uma agressão entre jogadores ou uma agressão de um jogador ao outro e da forma como foi visto na televisão, é uma coisa que num quarto de hora, 20 minutos, a gente consegue chegar a uma conclusão. A gente pode fazer inquéritos, pode fazer aquilo que a gente quiser. Mas pronto, eu como sou um tipo que até dou de barato, 24 horas, dou 24 horas para tomarem uma decisão. Levam meses a tomar decisões sobre indivíduos e alguns deles que são reincidentes prevaricadores, não é? Que têm um historial já de violência de anos nisto. Mas lá está, quem está nos lugares de decisão são colocados pelos clubes. E então devem vassalagem a quem lá os coloca. É só assim que se pode ver as coisas. E dando continuidade àquilo que estava programado, e ainda bem que falaste nisso, porque já sabe que em Portugal as coisas só funcionam antes dos clássicos, portanto, antes dos jogos teoricamente importantes para os clubes. E isso viu-se esta temporada mais uma vez. Vamos para a segunda parte que eu retirei da declaração de Rui Pedro Braz à BTV. Olha, Bárbara, muitas das críticas que têm sido feitas a esta equipa que está neste momento à frente do futebol profissional do Benfica é o facto de, se calhar, termos reagido demasiado tarde. E se calhar é verdade, se calhar reagimos demasiado tarde, se calhar a nossa boa fé naquilo que são os órgãos de tutela, naquilo que são as entidades que mandam no futebol português, levaram-nos a não querer assumir uma posição mais cedo, mas chega uma altura em que, quer dizer, se estamos calados vamos ser prejudicados, se falarmos vamos ser prejudicados, e isto não muda. E então nós temos de assumir uma posição já com vista àquilo que é a próxima temporada. E isto não é uma tentativa de pressão, isto não é uma tentativa de controlar o que quer que seja, nem de pressionar, isto é apenas e só um grito de alerta, uma chamada de atenção para aquilo que é preciso melhorar no que diz respeito à arbitragem do futebol português. Porque sem seriedade, sem competência, nós não vamos evoluir e vamos continuar a ser a chacota internacional, porque as pessoas olham para o futebol português quando veem este tipo de situações. Eu não acredito que hoje haja alguém lá fora que tenha visto este grande clássico, este jogo de grande qualidade, grande intensidade, num estádio fantástico, com duas equipas fortíssimas. Ninguém no estrangeiro que tenha visto este jogo pode acreditar naquela decisão. Isto vai ser alvo de chacota internacional, com toda a certeza. E se nós queremos mudar o rumo dos acontecimentos, temos todos de trabalhar nesse sentido. Nuno, vou começar por ti. Que há a dizer em relação a esta declaração? Mais uma, aliás, no seguimento da anterior, obviamente, mas neste caso a falar em relação ao timing
atuação, vamos dizer assim. Já tinha falado uma vez após a vitória do Benfica em Alvalade por 2-0, voltou a reagir outra vez, agora após a derrota na Luz que deu o título ao Porto. Eu acho que a ideia em si é boa. Fazer já um aviso à navegação de que começamos já digamos que a malhar no tema, ainda este campeonato não acabou e que o vamos prolongar para o próximo campeonato. É um aviso à navegação que não estaremos calados, mas eu acho que o Benfica ainda deve ser mais cáustico e exemplar naquilo que pretende fazer. Eu, enquanto benfiquista, aquilo que gostaria de ver a minha direção fazer era tomar decisões que confrontassem diretamente quem lá está e pusesse a nu as situações que se passam e que contribuísse verdadeiramente para a transparência das decisões. E digo-te uma decisão que eu tomaria, tendo em conta que os clubes são multados geralmente à volta dos 1.000 euros ou 1.000 e poucos euros por cada uma destas intervenções e depois que digamos que o interveniente fica castigado durante uma semana ou duas ou não sei o quê, a primeira coisa que eu fazia era um depósito no valor de 36 jornadas junto de um banco e fazia-os chegar à Liga para lhe dizer que estavam lá depositadas 36 declarações já preparadas para multas. E a seguir entregava uma listagem de 36 nomes de pessoas que estavam indicadas pelo Benfica, e cada um que fosse castigado viria logo o outro a seguir prestar declarações na semana a seguir. Para perceberem de uma vez por todas que os esquemas que têm montados para este tipo de situações, nós também conseguimos criar esquemas exatamente para contrariar os deles. Outra coisa que o Benfica deveria lutar por fazer era que a Liga Portuguesa passasse a exigir garantias bancárias antes do início do campeonato, em que os clubes ficariam comprometidos integralmente a garantir os salários de todos os jogadores da competição. Sim, deixaria de haver clubes com 3 e 4 e 5 e 6 meses de salários em atraso e deixariam de contratar jogadores que não podem ter nos seus quadros e que usam dos serviços destes durante 3 ou 4 meses para depois as coisas ficarem em águas de bacalhau. Eu penso que sim é que se luta pela verdade desportiva e pelos direitos de quem lá está a trabalhar. Como digo, que seja assim como o Rui Pedro Brás diz, que vamos começar já, ainda este campeonato não acabou, a ser extremamente incisivos nesta matéria e que seja apenas a pedra de toque para aquilo que vem aí a seguir. E arranjem as formas que arranjarem e os castigos que arranjarem, mas que a direção do Benfica não embarque em silêncio, como fez esta época, porque prejudica o Benfica e está-se a prejudicar a ela. Não defendendo os direitos do Benfica, está decididamente a prejudicar-se a ela e a arranjar argumentos para que haja maior contestação dentro de portas. Pedro, já vais dar, se calhar, que queres dar seguimento a este raciocínio do Nuno, mas só dar referência a uma informação que vem na capa do jornal Record hoje, que diz, ou que faz referência precisamente a uma nova política de comunicação que vai seguir, pelos vistos, até ao final desta temporada, e já só falta uma jornada, e também daquilo que vai ser a partir daquilo que será a próxima temporada. Também já está pronto um áudio em relação precisamente a isto, mas creio que quererás também dar seguimento à ideia que o Nuno deixou aqui. Sim. Nós estamos a falar de uma indústria que movimenta milhões, mas que não é atrativa para vender a imagem do futebol português e dos clubes portugueses pelo mundo inteiro. Este género de casos, estes constantes benefícios a favor de um único clube,
e estes constantes ataques ao Benfica em nada beneficiam a indústria do futebol nacional. O futebol português não é espetacular. O futebol português não tem nada de atrativo para oferecer a quem o veja na China, para quem o veja em França, para quem o veja num país da América do Sul. Não tem. Porquê? Porque os órgãos decisores do futebol português estão minados, estão corrompidos, estão distorcidos nas suas tomadas de opinião. E toda esta distorção, toda esta corrupção, toda esta cultura de antijogo, de falta de fair play, passa para os relevados. E nós assistimos, em vez de um espetáculo, quase às vezes a sessões ou de falta de jogo, ou de puxilato, ou de casos escandalosos. Relembremos que este é o campeonato de futebol onde menos minuto de jogo jogado se tem no campo dos 90 minutos. Este é um campeonato em que os jogadores, por dar cá aquela palha, atiram-se para o chão, julgam para cavar a falta. E nós não assistimos isto noutros campeonatos. Vemos o treinador do Benfica, Roger Schmidt, vem de um campeonato onde nós não assistimos. A cultura do futebol holandês não é a de um jogador atirar-se para o chão e rebolar-se, torcer-se de dores. E isto tem consequências na apresentação, nos negócios, nos reflexos, inclusive na própria imagem que o futebol português apresenta. Haver uma nova política que vai ser tomada nesta última jornada, aplaudo. Preparação do Benfica, ou um grito de alerta para a próxima época, aplaudo. Mas nada disso terá eficácia enquanto as mesmas pessoas permanecerem nos mesmos lugares decisórios e enquanto o Benfica não fizer tudo ao seu alcance para afastar as pessoas desses lugares e colocar outras pessoas que não digo que beneficiem o Benfica, mas aquilo que eu peço é para que julguem com justiça, para que não causem escândalo, para que não haja situações como deste gol de Darwin invalidado, onde vemos a frame de futebol escolhida em total violação às regras do offside. Eu tive até o cuidado de verificar, qualquer pessoa pode ir à fonte das normas do futebol a que nós assistimos, que é a Football Association na Inglaterra. Pode ir ao site. Estão lá clarissimamente as normas do offside. E nas normas do offside em inglês, há lá um caso onde tem inclusive a selecionada com uma estrelinha na palavra touched, tocada, que é para se determinar o momento em que o offside tem que ser decidido pelo vídeo-árbitro. E nas regras da Football Association, nessa palavra touched, onde está esse asterisco, que faz uma nota de rodapé onde se diz no final, o offside, fora de jogo, só pode ser validado a partir do momento do último contacto, do último toque da bola no corpo do jogador que faz o passe. E insisto, o frame que nós vimos, selecionado pelo VAR, vai contra as regras instituídas pela Football Association, pela FIFA, pela UEFA e por aquilo que é a determinação do fora de jogo do offside. Eu acho isto absolutamente escandaloso. E é contra isto que o Benfica tem que lutar. Concordo com as ideias do Nuno, acho muita piada à garantia bancária, às declarações, tudo. Mas enquanto não mudarmos as pessoas, de nada vale. São as mesmas pessoas de há anos que prejudicam o Benfica, são as mesmas pessoas que cometem os roubos de catedral, e enquanto o Benfica não conseguir, ou só, vou dizer isto pela positiva, somente a partir do momento em que o Benfica consiga substituir as pessoas que estão nos órgãos de decisão
da Federação Portuguesa, da Liga, do Conselho de Arbitragem, do Conselho Disciplinar, somente a partir desse momento em que o Benfica consiga isso, teremos futebol justo e de qualidade em Portugal. E dando por terminado para a última declaração de todas, do Rui Pedro Brás à BTV, depois, após o jogo, que vem complementar, creio eu, tudo aquilo que viemos a dizer até agora. Na última vez que eu falei acerca deste tema foi depois da vitória em Alvalade. Falo aqui hoje após esta derrota no Estádio da Luz. Filo na primeira vez com o respeito e elevação que eu sinto que todos os profissionais do futebol merecem, nomeadamente os elementos da equipa de arbitragem, e faço hoje novamente com todo o respeito e com toda a elevação, como falo com eles diretamente no final dos jogos, como tento sempre dirigir-me a todos os profissionais que trabalham para fazer desta indústria cada vez melhor a cada dia que passa. O que é que aconteceu da última vez? Fui alvo de um processo disciplinar só porque sim. Não há justificação nenhuma para levantar um processo disciplinar a quem se dirige a esta temática de forma, ou pelo menos numa tentativa de fazê-lo de forma construtiva e pedagógica. Sei que vou ser hoje novamente alvo de um processo disciplinar, é o que é. Levantem os processos que tiverem de levantar, apliquem as multas, apliquem os castigos, mas a partir de agora o Sport Lisboa e Benfica não se vai calar perante aquilo que tem sido uma falta de respeito constante e aquilo que tem sido um ataque à instituição Sport Lisboa e Benfica. Pedro, Nuno, é o grito final, como diria o Rui Pedro Brás, em relação àquilo que, segundo o atual, um dos atuais dirigentes do Benfica e um dos que está junto dos jogadores e da comissão técnica dos encarnados, é talvez o grito de revolta, por assim dizer, entre aspas, já mesmo no final desta temporada, e que no fundo vem complementar tudo aquilo que foi dito ao longo deste programa por vocês os dois. Força, Pedro. Sim. Vem precisamente neste seguimento do que o Nuno e do que eu falámos. Isto, espero que não seja um grito final, que seja um grito inicial, mas que para além do grito, o Benfica, conforme disse há pouco, mude as pessoas. Enquanto as pessoas que beneficiaram um clube e prejudicaram o Benfica não forem substituídas, de nada valerão as palavras. Nuno. Enfim, eu quero acreditar que sim, que as coisas estão a ir em termos diretivos e relativamente a este assunto no caminho certo. Percebo aquilo que o Pedro diz. Não creio, Pedro, que tenha que ser o Benfica que tenha que mudar as pessoas dos lugares de onde estão, mas creio que cabe ao Benfica, pelo menos esse papel, de desmascarar as pessoas e que estão nas instituições, de forma a que seja perfeitamente visível. Eu creio que neste momento já é perfeitamente visível, mas enfim, não penso que não resta outra situação que não essa, de expor sempre essa situação até à ínfima palavra para que não resta outra solução senão a saída e admissão desses órgãos. Gostaria também de deixar aqui um pequeno comentário. Na minha opinião, o Benfica deveria também ter algum cuidado naquilo que é o relacionamento com a comunicação social. Sendo a comunicação social também, digamos, um player do futebol, faz parte do negócio do desporto, enquanto vendedor de notícias, digamos assim, ou divulgador de notícias, convinha que o Benfica tivesse uma boa relação com esse parceiro. Aquilo que me é dado a perceber é que existem parceiros que não querem estar a bem no jogo.
e assim sendo o Benfica deve tomar as precauções devidas para que não esteja a facilitar a vida a esses órgãos. Não quero entrar aqui numa política de ditadura, a gente só fala com aqueles que falam bem de nós. Não precisamos é de falar com aqueles cujo o único objetivo é estar a malhar no Benfica, e em alguns casos dá a sensação que até que o único objetivo é mesmo criar alguma destabilização, para, enfim, um bocadinho para tapar o sol com a peneira, ou para fazer uma cortina de fumo. E vê-se isso em alguns grupos de mídia. O Benfica deveria ter algum cuidado nessa relação, e em alguns casos parece que há cartilheiros em todo lado, se calhar dar ordem também aos cartilheiros, para que se evitem de andar nesses programas. Eu por mim, em alguns desses programas, os benfiquistas fariam um grande serviço ao Benfica se não fossem lá comentar. Em vez de tentar procurar palco, o grande serviço que prestariam ao Benfica era não comparecermos em alguns desses programas. É uma das vertentes que eu acho que não tem sido bem gerida também pelo Benfica, e se calhar passa um pouco também por Rui Pedro Brás, uma vez que é o homem da comunicação, se calhar também lhe cabe a ele esse pelouro, ou a gestão desse pelouro. Pelos vistos, vai haver muitas alterações no Seixal a partir da próxima temporada, e segundo faz referência o jornal Record, a ser verdade aquilo que está escrito no jornal Record, obviamente, mas também não temos como duvidar, portanto, a ser totalmente verdade aquilo que está exposto na capa do jornal Record, diz muito nos pontos que cá estão, diz que vai haver uma redução do número de pessoas que vai ter acesso direto com o plantel. A equipa vai estar toda blindada e muito menos exposta ao grande público. Vai haver a tal nova política de comunicação e vai também haver alterações no departamento médico do Sport Lisboa e Benfica. Uma das pessoas que pode vir a mudar de posição, vamos dizer assim, poderá ser precisamente o Rui Pedro Brás, que, ao que tudo indica, poderá deixar de estar junto da equipa como tem estado até agora e passar para uma zona mais comunicativa, vamos dizer assim, como tem vindo a fazer, quer contra o Sporting e o jogo que o Benfica ganhou, quer agora também, neste caso, que o Benfica perdeu. Muito rapidamente, pedir-vos aquilo que vocês acham que vai ser o jogo de sexta-feira na Mata Real entre Benfica e Passos. Nuno, comece por ti. Enfim, nesta altura, em final de campeonato, já não há muito que esperar. Eu espero que o campeonato acabe. Espero que o campeonato acabe e que a pré-temporada comece. Não, sou muito sincero. Não tenho qualquer expectativa para o jogo. Espero que os jogadores, pelo menos, tenham a noção de que para algum deles, se calhar até a despedida do Benfica, que tentem presentear aqueles que lá vão estar e os outros que os cheguem a partir de casa, que os tentem presentear pelo menos com uma exibição meritória, porque os adeptos merecem, e há muitos deles que se têm deslocado de norte a sul do país para acompanhar o Benfica, mesmo nestas alturas menos boas, e o mínimo que se lhes pode ser oferecido é um jogo de entrega, para que os sócios saiam pelo menos com a consciência de que a equipa tudo fez e tudo lutou para trazer o melhor resultado possível. Quanto ao resto, já não tenho grandes expectativas de nada. Pedro. O jogo é numa sexta-feira 13 e eu espero que traga azar. É o que eu tenho. Estou tal e qual como o Nuno, eu quero é, mas 13 de maio.
Portanto, muito ainda tem ligação por ser 13 de maio. Exatamente, portanto, que a Nossa Senhora de Fátima, que não nos traga azar de uma sexta-feira 13, mas que a Nossa Senhora de Fátima e toda a ajuda divina ilumine o Benfica e que nos proteja contra todos os dragões do mal. É aquilo que eu Bem, o programa desta semana vai ficar por aqui. Para a semana vamos falar da última jornada e projetar já a próxima, porque o Benfica na próxima temporada vai ter grandes mudanças, a começar logo pelo treinador, que é germânico, e vai querer trazer alguns jogadores e querer, como diz a boa maneira portuguesa, despachar outros. E portanto, para a semana vamos falar de alguns jogadores que já estão a ser cogitados para o Benfica, já com o aval do novo treinador. Um parece que já está quase acertado, que é o caso do Peter Musa, que esteve emprestado pelo Slavia de Praga ao Boa Vista esta temporada, e pelos vistos na próxima temporada vai ser um dos avançados do Benfica para atacar a próxima temporada. Está também em vista já as entradas, ou as possíveis entradas, de um homem para a lateral esquerda, outro para a lateral direita. Para a semana, logo faremos melhor as contas a estas possíveis contratações do Sport Lisboa e Benfica. Nuno, Pedro, obrigado por cá terem estado mais uma semana. Quanto aos restantes, quanto aos nossos ouvintes, estamos de regresso na próxima semana para o fechar de uma temporada que deu Benfica em terceiro lugar e que vai disputar a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos. Antes da fase de grupos tem um play-off, neste caso a terceira pré-eliminatória, que vai dar acesso ao play-off, que depois vai para a fase de grupos da Liga Europa, da Liga dos Campeões, aliás. Meus amigos, até para a semana. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Uma boa